Igreja expulsa pastor por não pregar em favor de Bolsonaro. É uma palhaçada, cara. É brincadeira não. É isso daí, pastor. É isso aí. Tem que aceitar a dificuldade. Tem que aceitar a situação. Entendeu? Como é que a gente vai pregar a favor de um governo assim, cara? Não tem lógica. O cristianismo, ele é totalmente o contrário do que estão pregando aí, né? Quando eu vejo um monte de cristão fazendo arminha dentro da igreja, cara, eu me encho de vergonha. Eu me encho como cristão que sou, me encho de vergonha. O que essa galera tá fazendo com a Bíblia? Acho que bota a Bíblia debaixo do sovaco pra quê? Pra ficar com cheiro de CC? Não é possível. Quanto tempo o Brasil tem contato com as verdadeiras escrituras, né? Por que Deus escolheu logo o Brasil para revelar a sua palavra? E aí surgiu uma galera que começou a distorcer essa palavra, mas tem muita gente aí, ó, que mantém o verdadeiro evangelho, né? Você sabe qual é o prejuízo maior que uma pessoa pode ter? Porque algumas pessoas falam assim: a igreja faz muita obra social. Qualquer outra religião pode fazer obra social. Mas era bom que a igreja não fizesse nenhuma obra social, que pelo menos pregasse a verdadeira palavra, né? Que pelo menos vivesse o verdadeiro evangelho, porque só isso é o suficiente. Quando uma pessoa precisar enfrentar desafios espirituais que acontecem no seu lar, que acontece na sua vida, né? No seu conto ligeiro de vida, nessa breve e momentânea brisa que nós estamos vivendo aqui na Terra, quando essas pessoas enfrentarem os desafios, elas não vão se apegar, vão se apegar em quê? Se elas não têm o verdadeiro evangelho. Em que ela vai se apegar? Se na igreja dela o propósito é: hoje é dia da reunião de prosperidade, hoje é dia de buscar o carro, a casa. Igreja, culto. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você vai à igreja buscar a Deus, a presença de Deus. Você vai buscar se reconciliar com Deus, buscar forças para mais um dia. Então não existe culto para empresário, culto para melhorar de vida, não existe essas coisas. Culto para libertação. Você sabe o que acontece nessas ofertas de libertação? O cara vem, olha só, gente. Eu sei porque eu estudo a palavra de Deus. Não sou nenhum idiota nessa área, não. Se você vai à igreja e não quer compromisso com Jesus, você não tem forças espirituais contra o mal. Porque você não quer atravessar para o lado de cá. Lá em Colossenses 1,13 diz: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Porque nós aceitamos Jesus. Quando você aceita Jesus, você é selado com o selo do Espírito Santo. Então, quando você aceitou Jesus, porque Deus viu no seu coração uma determinação em mudar de vida. É um convite. Deus está falando: um homem precisa se arrepender, um homem precisa de perdão dos seus pecados, um homem precisa de estar com Jesus, porque senão ele não tem vida. Mas em nenhum momento Deus exige que você venha por pressão dele. Em nenhum momento Deus faz pressão na vida de ninguém. Simplesmente Deus se revela ao nosso coração suavemente e nós vamos fazendo as nossas escolhas. E nós vamos decidindo a cada passo que nós damos como vamos viver. Nós que decidimos. Às vezes você está lá, 30 anos de igreja, daqui a pouco você decide não querer mais nada com Jesus. Daqui a pouco você decide querer viver a sua vida. Deus vai deixar você viver. Você vai ter desafios, você vai ter lutas, e Deus vai estar contigo presente, sempre mostrando para você. Vai sempre cuidar de você, porque mesmo que seja um infiel, ele se permanece fiel. Mas não quer dizer que ele vai estar concordando com as coisas que você faz. Uma hora vai vir a decadência, uma hora é bom que venha enquanto há vida, né? Porque se você morrer perdido, você não tem mais salvação. Então, galera, os pastores fazem reunião para libertar as pessoas. A reunião é para que as pessoas aceitem Jesus. Sempre foi assim, desde o início da igreja.
A reunião é para mostrar para as pessoas a necessidade delas encontrarem com Cristo, a necessidade de elas terem uma transformação na vida delas. As reuniões da igreja sempre foi nesse sentido. Só que de um tempo para cá, isso tudo já nem se importa mais. Você vê na igreja que o que importa é você ser dizimista, dar oferta. É isso que está se importando. É nisso que o pastor está se importando. Porque quanto mais oferta, mais dízimo você dá, mais ele ganha. Ele ganha uma comissão sobre isso. Então, quanto maior o número de oferta, mais ele vai ter o carrão do ano. Então, que cristianismo michuruca é esse? Só que o problema é que Deus escolheu o Brasil para mostrar o verdadeiro evangelho. E agora parece que Deus vai cobrar isso dessas pessoas que se colocaram numa posição, desistiram de sua caminhada na fé, e outras que nem sequer nunca fizeram parte do reino de Deus, apenas viram ali uma fonte de renda. O cara, no Brasil é muito fácil, gente. O cara não precisa nem fazer faculdade, só o cara saber falar bem, se expressar bem, fazer um pouco de teologia, né? E ele vira um pastor desse daí meia boca, né? Pastor de fundo de quintal. E tá lá, e as pessoas se impressionam muito com como que as pessoas oram, se impressionam muito como as pessoas se vestem, como as pessoas se portam, né? O diabo não mostra cauda não, filho. Então as pessoas vão ali aceitando aquilo ali, né? Porque o ser humano é carente de ter um encontro com Deus. E aí a pessoa está naquela dificuldade, o pastor vem, fala as palavras certas e aquela pessoa fica com uma dívida, né? Tipo uma dívida de confiança. Pô, aquela pessoa me ajudou quando eu estava assim, assim. E isso no evangelho não pode ser... Quando você entra pelas portas do cristianismo, você vê que você não pode ter esses afetos. Não quer dizer que você vai desrespeitar aquela pessoa, mas quer dizer que se ela estiver pregando uma mentira, você não pode estar de conformidade com ela. E eu fiquei estupefado, eu acho que a palavra certa é essa, abismado, quando eu vi os cristãos apoiando em massa o presidente Jair Bolsonaro. Eu fiquei imaginando assim, gente, como é que pode? Um cara tem um discurso totalmente avesso. Os ídolos deles poderiam ter morrido de overdose, né? Médici Brilhante Ustra, líderes, ídolos que são um massacre na história do Brasil, né? E as pessoas, os cristãos apoiando isso, os cristãos, gente, os cristãos. Eu podia esperar isso de todo mundo, menos dos cristãos, porque os cristãos têm a Bíblia, os cristãos têm a paz, os cristãos têm os ensinamentos de Cristo. E lá tá os cristãos lá fazendo arminha dentro da igreja. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, que palhaçada é essa? Que babaquice é essa? Eu não faço parte disso. Isso eu não aprendi. Foram anos estudando para ver o povo assim, né? Mas também depois eu levei em consideração. Gente, um país que tem como líder espiritual Edir Macedo, um dos maiores pilantras que eu já tive o desprazer nunca conheci, né? Mas de ver pregando, né? Eu cheguei até a achar que ele estava se convertendo há um tempo atrás, depois eu vi que era tudo balela. Então, galera, um país que tem como líder espiritual um cara desse, sabe? Aí eu vi, poxa, já estava caindo. O que eu já vinha brigando lá atrás, já estava mostrando, já estava escrito. Porque se vocês não conseguem entender que o Bispo Macedo não prega o verdadeiro evangelho, vocês não vão entender nem quando o anticristo vier aqui. Porque ele vai vir operando milagres, sinais, vão acreditar, todo mundo vai acreditar que é Jesus Cristo. Os caras não conseguem ver o evangelho deles sendo deturpado na cara deles. Mas por quê? Porque tem poder, tem dinheiro. Tem gente que não fala, por quê? Porque quer trabalhar na Rede Record. Tem gente que não fala, porque vai que pinta uma oportunidade lá na empresa. Podia pintar para mim também. Na área que eu tô galgando agora, podia pintar para mim também. Tô pouco me lixando. Se um dia me questionaram por causa do meu vídeo, tô pouco me lixando. Porque isso para mim, essas questões de política, para mim é questão de patriotismo. Não tem nada a ver com ganho pessoal. Então os pastores aqui, sendo expulsos da igreja por não pregar em favor de Bolsonaro. Então quer dizer que o cara não tem direito à vida dele. Eu sempre questionei esse negócio de pastores ser dominado pelos líderes da igreja.
O pastor está aqui 2 anos, aí depois de 2 anos o cara tem que ir para onde o pastor lá designar ele. Por quê? Porque ele recebe o salário da igreja, porque ele está vinculado à igreja, não há um respeito ao ser humano. Tem gente fazendo vasectomia para ir com um missionário para os Estados Unidos, alegando que vai fazer a obra de Deus. Eu queria ver se esse desejo de fazer a obra de Deus fosse tão verdadeiro, se ele teria coragem de fazer isso para ir lá para o Camboja, para ir lá para um país pobre. Para ir para os Estados Unidos é muito fácil. Para morar no país de primeiro mundo, o cara faz a vasectomia, ele abre mão de ter filhos. E a igreja diz, alegando o seguinte: ah, não, que é para ele servir melhor a Deus. Isso é balela. Isso daí é para o cara não fazer sexo lá, de repente cai em adultério, engravida umazinha lá e vai dar problema para a igreja. É o mesmo problema que a igreja católica teve no passado quando os padres casavam, né? Questão de herança, questão de família. Então fica muito difícil você trazer um padre de um lugar para o outro, tem que trazer a família do cara todo. Então era só o cara que é solteiro, né? Isso aí já é outra questão lá que eu não quero me meter nessa parte não, mas é só para vocês terem ideia. Então o cara vai para lá, quer dizer, ele sem filho, também tem essa questão, ele sem filho só com a mulher, é mais fácil da igreja financiar, não tem nada a ver com um desejo grandíssimo de fazer a obra de Deus. É tudo hipocrisia e balela, né? Aí o cara deixa de ter filho, cara, que é uma coisa muito boa para sua vida. Você vai abrir mão por dinheiro. E os que querem ser ricos caem em tentação esse lado. E muitas coisas loucas e nocivas que submergem os homens na ruína e na perdição. 1 Timóteo 6,9. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Eu não sei, esse povo não lê 1 Timóteo 6,3 em diante. Ele não lê o compromisso do servo de Deus. Quando Paulo prega para Timóteo, que era um pastor local, eles não leem esse texto. Você nunca vai ver essa leitura na Igreja Universal, porque ela é totalmente o contraditório do que eles pregam. Então daí você vê que a igreja não prega o verdadeiro evangelho. Se você ler a Bíblia todo dia, você vai ver que esses caras são tudo mentirosos. Só a parte do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, você vai ver como eles são mentirosos. Como o comportamento deles não se conforta com as escrituras, né? Então um país que tem como líder espiritual esses caras, Agenor Duque, um cara que amaldiçoou, cara, o que ele fez é tão grave que dá vontade de vomitar. Ele amaldiçoou o cara. No altar ele disse: eu te amaldiçoo, você nunca mais vai andar. Ainda bem que praga de urubu não pega em gente, né, cara? Porque se pega, aquele cara nunca mais ia andar. Praga de urubu não pega em gente. O cara amaldiçoou, ele fez uma coisa que a Bíblia não ensina. Uma vez que Paulo amaldiçoou um cara, foi uma maldição temporária. E havia um propósito. E o cara estava provocando o evangelho, né? Então foi uma maldição temporária. Você vai ficar cego por uns dias. Para você não desafiar o evangelho, não desafiar o Espírito Santo. Não é igualzinho o que o Agenor Duque fez. Ele realmente amaldiçoou o cara. Quer dizer, como praga de urubu não pega gente, Deus não dá nem ouvido para falsos profetas, aquilo não funcionou. Porque se fosse um homem de Deus mesmo, o cara não ficava sem andar mesmo. O cara já deve estar andando com carro, até de avião já deve estar andando, né? Que a praga de urubu não pega em gente. Então nós vemos uma palhaçada, cara. O Brasil é uma palhaçada. Você chega em certas igrejas, cara, você ouve coisas que você fica assim, o quê? O que ele falou? Uma vez eu fui num culto, o cara falou assim, primeira vez que eu fui, o cara pregou magnificamente. Aí, depois de um mês, 2, 3 semanas, aí minha esposa me chamou: vamos lá de novo, vamos lá. Eu não queria ir não, porque eu gosto de ir no culto na minha igreja. Mas eu fui. Rapaz, o cara teve cara de pau de falar assim: eu não aceito ser pobre. Quando ele falou isso, eu virei pra minha mulher e falei: ele tá perdido. Nunca você vai me ver pregando isso na igreja. Ele está perdido, ele está caído. E não foi questão de 1 ou 2 semanas. O cara estava em adultério, roubando dinheiro da igreja, o cara estava perdido. E um dia eu estou bem em casa aqui, vendo televisão. Aonde estava ele? Na Igreja Mundial, passando na televisão. O cara vem de paraquedas na igreja, com a carteira de pastor, e ele recebe o cara. Já vi pastores que saíram de outras igrejas, em pecado, fazendo um monte de coisa. Aí sai daqui. Aí no outro dia foi a mesma coisa. O cara saiu de uma igreja, veio para outra, saindo com um monte de mulher, passando foto dos órgãos sexuais para as mulheres no zap.
Tava pregando no centro aqui do meu bairro. Tava pregando lá, igual um doido. Por quê? Porque vê no evangelho uma facilidade. Vai lá na minha igreja lá, pra ver se... Começa a pregar essas babaquices de vocês aí, pra você ver onde vai parar. O microfone é tirado na hora. Entendeu? Não tem espaço pra isso. De vez em quando pintam uns que tentam. Aí ao invés de começa a pregar, teve um que uma vez lá o cara não era nada. Aí um ano depois, o pastor chamou, deu oportunidade a ele para uma breve comentário. Às vezes ele dá oportunidade para falar uma passagem da Bíblia, cantar um hino. Igrejas pequenas tem muito isso. E o pastor falou, o irmão é obreiro e tal. Não, sou pastor. Em questão de um ano, o cara não era nem era da igreja. Em um ano o cara virou pastor. Pastor, eu olhei pra cara do pastor assim e falei, que isso, gente? O que tá acontecendo aqui? E aí foi pregar um monte de abobrinha e ainda ficou brabo, porque o pastor chamou ele de obreiro, né? O cara não tinha nem um ano de cristianismo, já era pastor. Quem te ungiu tá mais perdido que você, eu pensando comigo, né? Deu vontade de falar, cara, que eu sou de falar mesmo. Eu sou de encostar na parede e falar assim, vem cá, irmão, tu não era nem cristão, como é que tu já é pastor? Eu falo na cara, não tem essa parada não, é na lata mesmo. É na lata mesmo. Porque tem que ser, como é que pode, que história é essa? Em um ano o cara virar pastor. Mas é o que está acontecendo no Brasil, o cara faz um curso de teologia, bota um anel no dedo, que eu não sei nem onde eles arrumam esse anel, que até hoje eu não tenho um. E pelo que eu já estudei, já era para me ter algum aqui. Mas os caras ficam exibindo um anel, ficam exibindo um diploma de teologia, mas não tem chamado nenhum para pregar o evangelho. Não tem chamado de Deus, porque a primeira coisa que uma pessoa que tem chamado é ela obedece pelo menos o que ela prega. Pelo menos o que a Escritura ensina. Ela obedece. A pregação que é pregada aqui, ela vai gerar o mundo e ela vai continuar sendo autêntica. Em todo canto. Esses caras não, a pregação deles prega aqui, cai ali. No momento que ele fala a palavra, o Espírito Santo já move nós e já mostra assim, esse cara tá viajando na maionese, é assim que funciona. O cara falou um negócio, você já entende logo que aquilo não tem nada a ver com o evangelho. É rápido, não dá nem tempo. E aí você vai dando corda para ver aonde vai esse peão, né? Até onde vai se enrolar esse peão. Porque tu vai vendo até onde que esse cara vai chegar. Aí chega um ponto igual o inútil que falou, um idiota, né? Que se diz que tá se sentindo tão puro que ele não se sente nada inferior a Deus. Gente, cocô do cavalo do bandido. Ser humano é o cocô do cavalo do bandido. Como é que você faz uma comparação dessa? Deus é amor. Tipo de amor que o homem não faz nem ideia do que seja. Nós não conhecemos uma fagulha de Deus. Mas pelas coisas criadas, né, pela perfeição das coisas, né, os cálculos atmosféricos, como disse um ateu certa vez num livro, são tão perfeitos que eu me recuso a crer que é obra do acaso. Né? O cara ateu escreveu isso. Porque se um númerozinho tivesse fora, não existiria vida no planeta Terra. Então eu me recuso a crer que é obra do acaso. Ou seja, ele é ateu, ele não conhece a Deus, mas ele sabe que um arquiteto, construtor perfeito fez aquilo. Com a perfeição aquela obra de alguém que fez. Mas ele não podia dizer que era Deus porque ele não acredita, né? Ele diz, eu sou ateu graças a Deus. Então você vê que pelas coisas criadas, né? Como é que o homem quer entender a Deus? Você vê a magnitude das galáxias aí, cara, e os cientistas ficam abismados. Cada dia eles descobrem que estão errados em alguns aspectos, certo em alguns pontos, meias certezas, meias verdades. Como é que pode? E nós vivemos num planeta que tem gente que ainda acredita que a Terra é plana, cara. Então esse daí tá mais viajando na maionese do que, sei lá. Então, pelas coisas criadas você percebe. Aí chega um nível aqui, igreja expulsa o pastor por não pregar em favor de Bolsonaro. Ou seja, o pastor é obrigado a seguir aquilo que a igreja coloca como pauta, como cartilha. Mesmo que aquilo não seja o que Deus está tocando no coração do pastor ali, né? Porque a Bíblia diz, é um só Espírito, uma só fé em todas as igrejas. Então deveríamos estar falando a mesma coisa.
Se há um só Espírito Santo, deveríamos estar pregando a mesma coisa. Não que o Bolsonaro é o cara, Deus o levantou. Não recebi mensagem nenhuma de Deus nesse sentido. Pelo contrário, eu recebi mensagem de Deus para me falar a verdade. Isso aí eu recebi. E eu estava preocupado em estar saindo um pouco do evangelho para ir para a questão política. Por quê? Porque eu ficava assim, será que eu estou fazendo certo? E Deus enviou uma pessoa para dizer, continue falando. Não passa a mão na cabeça não, é verdade. Tem que falar. E até agora eu estou falando. Às vezes cansado, né? Então você vê. Aí, o tempo, ele vai revelar exatamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque Deus já, quando Deus se levanta para falar alguma coisa, é porque ele já foi lá, ele já está lá na frente, ele já sabe como é que vai acabar essa história. Então o tempo vai só revelar que Deus, né, está mostrando. Agora, eu não vi nenhum pastor revelar aí que Deus levantou Bolsonaro, mas tem comentários aí no YouTube dizendo que Deus o levantou. Eu nunca vi pessoalmente, mas tem gente dizendo. Tem a gente dizendo que Deus revelou que o cara ia levar 5 tiros. Até agora eu estou esperando. Porque falsa profecia é assim. Se não se cumpre, é falso profeta. De 10 profecias tem que acertar as 10 porque Deus é perfeito. O homem santo fala da parte de Deus. Ele não recebe, ele não gera uma profecia, ele recebe de Deus. E Deus é perfeito, ele não vai revelar uma mentira. Então tem canais aí, cara, de 500 mil inscritos, que eu fico olhando assim, várias revelações. Eu nunca vi Deus revelar tanto, parece até a Kodak, antigamente. Deus não costuma fazer isso, gente. Há muitos milagres, muitos sinais. Deus não costuma fazer dessa forma. Porque quando Deus começar a fazer, se Deus fizer na minha geração milagres, ele vai usar as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Ele vai usar, porque ele escolheu os discípulos dele, usou os dele. Jesus usou os dele. Ele usou os discípulos dele para mostrar a verdade. Aquele que ele criou, que ele cuidou, que ele ensinou, que ele repreendeu quando tinha que repreender, aquele que passou por todos os momentos com eles. Foi esse que ele usou. Ele não pegou um cara lá do mundo para usar em seu ministério, não. Ele usou aqueles que faziam parte do verdadeiro evangelho, né? Aqueles que, quando pregavam o verdadeiro evangelho. Então, a mão de Deus estava com eles. Aqui no Brasil não, tem um monte de crente desmantelado achando que Deus está usando eles. Um monte de... Aí fica naquele negócio, não, que Deus conserta o vaso, que não sei o que não sei o que lá. Sim, mas quando o vaso já é de Deus, né? Quando o homem já é de Deus. Porque tem aí um monte de pilantra que não tem conserto. São pessoas que... O cara, quando ele coloca no coração dele a ideia de ganhar dinheiro com o evangelho, a ideia de se aproveitar da fé das pessoas, ele já está destituído. Ele já está separado de Deus. No caso dele, o que cabe ali é o arrependimento, bater no peito e dizer assim, cara, que pilantra que eu sou. Que inútil que eu sou. Né? É caso de arrependimento. Não é caso de Deus usar. Então, para Deus usar uma pessoa, ela tem que ter oração, tem que ter muita consagração, tem que estar muito com Ele. Por quê? Porque conforme Deus vai trabalhando na vida dele, o diabo vai se preocupando com aquilo ali também. E vai perturbar a vida daquela pessoa. Então ela tem que estar forte, firme em oração. Ela tem que estar firme para ela poder receber alguma coisa de Deus. Não é de qualquer maneira não, porque dependendo do que Deus revela aqui para você, pode se colocar em mais lençóis. Você não tem estrutura para lidar com aquilo ali. Então Deus precisa preparar primeiro. Esse é o modo operandi de Deus. Prepara, vê o coração, se pode confiar, né? Muita gente Deus não usa, porque Deus olha assim, não posso confiar. Não posso confiar. Não tem o amor dele é como aquela chuva, aquela névoa da madrugada que cai sobre as plantas, né? O orvalho, sabe? Aquelas gotículas de água que logo o sol vem e seca. É um amor rápido, temporário. Tá com Jesus hoje, daqui a meia hora não tá mais. Se desvia muito fácil da verdade. Então, esses daí, Deus não tem como confiar. Deus não pode trazer muitas coisas. Por quê?
porque é um cara que o mal vai bagunçar. Se pegar, vai brincar. E o mundo espiritual, filho, é coisa pesada. É obra, tem coisas que se colocam na sua vida que você vê que se não fosse a mão de Deus, você estava lascado. Quem trabalha com essas questões na igreja sabe muito bem como é que é. Quem tem esse chamado sabe muito bem que tem que estar em oração, tem que estar em consagração. Né? Aí você vem para o Brasil, com consagração é a novela das 9, é o Globo Repórter, né? É o Good Doctor que está passando aqui agora, The Good Doctor. Essa é a consagração da igreja hoje em dia. É o carnaval, são as festas, né? Essa é a consagração que nós temos hoje no Brasil. Que poder tem contra o mal? Que poder tem?